Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Esse é mais um episódio da série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. E no episódio de hoje, Cagliostro, o grande mestre do oculto. Antes, aquele recado bem rápido. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. No século XVIII, quando a Europa mal se recuperara do impacto da aparição do Conde de Saint-Germain, que deslumbrou pelos seus poderes e longevidade inexplicáveis, surgiu logo na sequência outro ser que despertou o mesmo fascínio e que aparentava possuir os mesmos poderes de Saint-Germain. Sábio, mago, taumaturgo, curador, conselheiro de reis, seus talentos eram tantos que chegou a ser chamado de divino pelo povo. Era o Conde Alessandro de Cagliostro. Assim como Saint-Germain, Cagliostro surgiu repentinamente, não possuindo passado, como se tivesse vindo do nada. Apresentou-se como conde e sua atuação principal deu-se de 1777 a 1789. Tratava-se de um homem de estatura abaixo da média, rosto muito belo e vasta cabeleira negra. Possuía porte majestoso e olhos que impressionavam pelo brilho. Em sua presença experimentava-se uma sensação de autoridade e poder, e não raro seus interlocutores tremiam ante uma majestade que não conseguiam explicar. Possuía erudição aparentemente ilimitada e podia discorrer sobre os mais variados assuntos antigos e modernos. Dominava inúmeros idiomas, incluindo línguas orientais, e alegou ter viajado antes de sua chegada à Europa por inúmeros países, mas não deu detalhes sobre seu passado. Disse, contudo, que passara pelo Egito. Apresentou-se como um homem casado, no caso com Lorenza Feliciani, que silenciosamente lhe ajudava em seus afazeres. Ninguém sabia sua nacionalidade, pois parecia pertencer a várias etnias. O primeiro registro sobre Cagliostro dá conta de sua aparição pública em Londres em 1777. Dono de uma fortuna aparentemente ilimitada, vestia-se e se portava com simplicidade, e ocupava-se com alquimia, medicina e filantropia. Suas curas espantosas, pelas quais não cobrava, se tornaram tão famosas que sua casa era literalmente invadida de manhã à noite por multidões, e isso se repetiu em cada país onde ele se instalou. Cagliostro dava preferência aos deserdados pela sorte, aos desgraçados e aos doentes irrecuperáveis, mas atendia também membros da alta sociedade, e os milagres se multiplicavam. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, e todo tipo de doenças eram resolvidas pelo conde, que curava pelo simples comando de sua voz ou por remédios alquímicos preparados especialmente segundo uma fórmula própria, nunca descoberta. Aconselhava com paciência e mitigava também os problemas existenciais dos que o procuravam, e para o povo pobre era como um Deus que havia chegado à terra e se lembrara deles. Não demorou muito para que as cortes da Europa começassem a falar do misterioso estrangeiro. O famoso escritor Johann Wolfgang von Goethe ficou tão impressionado com o conde que tentou desvendar seu mistério sem sucesso. Como Goethe, outros procuraram deslindar o segredo, obtendo como resultado um mistério ainda maior. Cagliostro não dependia da ajuda nem da bajulação dos grandes, e afrontava a hipocrisia da alta sociedade. Mas esta, não obstante, corria até ele. Diplomatas, altas figuras da corte e mesmo do clero frequentavam sua casa, fascinados pela sua pessoa. Um autor contemporâneo, George Hill, em suas memórias, atesta a passagem de Cagliostro pela França
com as seguintes palavras: os refinados da corte de Luís XVI se chocavam com suas brusquidões e pensavam em ir embora, mas o olhar de Cagliostro era tão majestoso, sua palavra tão cativante, que rápido esqueciam essa ideia e só pensavam em ficar. Tanto era viva e penetrante a impressão que este homem dava. Sua autoridade se impunha, uma grandeza, um poder misterioso irradiava-se dele, e todos saíam de sua casa proclamando com delírio suas qualidades. Cagliostro falava com desenvoltura sobre todas as coisas: religião, ciência, filosofia, moral, política, apresentando pontos de vista originais e inovadores. Combatia tanto os dogmas da religião como os da ciência da época. E espiões enviados das autoridades procuravam descobrir o mistério daquele homem que estava alvoroçando as sociedades. Seria Saint-Germain renascido ou era um discípulo deste? Tratava-se de um espião estrangeiro, um charlatão ou um perigoso manipulador? Como conseguia suas curas? Como dominava tantos assuntos? Qual a explicação para seu magnetismo irresistível? Já os círculos de iniciados em todos os países em que esteve receberam Cagliostro como um líder e era visto como mestre em todas as ordens ocultas. Pelos sinais que dava e alusões que fazia, parecia que sua ordem-mãe era o rosacrucianismo. Contudo, sua ação nas sociedades místicas concentrou-se principalmente na maçonaria. Esta ordem espalhava-se pela Europa e outros continentes, tornando-se rapidamente universal, reunindo homens de bem e entusiastas pesquisadores do espiritual, multiplicava-se em vários ritos. Mas parecia surgir certa dúvida entre muitos maçons quanto às verdadeiras origens de sua organização. Para alguns ela teria sido propiciada pelo rosacrucianismo, para outros era paralela a este e tão antiga quanto. Para ajudá-los, Cagliostro fundou o rito maçônico egípcio, no qual ocupou a posição de grande copta. As lojas deste rito multiplicaram-se e tinha a particularidade de aceitar mulheres em condições de igualdade com os homens. Cagliostro disse que não só conhecia a origem da maçonaria, como poderia restaurar nela todos os seus arcanos. Em seu rito maçônico egípcio, Cagliostro utilizava-se de columbas, jovens vestais que tinham por missão constituírem-se como mensageiras e símbolos da pureza interior e da clarividência da alma. Prodígios psíquicos ocorriam durante as cerimônias e a assembleia era elevada a estados psíquicos de grande ascensão. A loja-mãe do rito chamava-se a Sabedoria Triunfante e ficava na cidade francesa de Lyon. O seu edifício foi consagrado em 25 de julho de 1785 e o templo teve sua sagração em 20 de agosto de 1786. Os ensinamentos tratavam de teorias e práticas especiais que, em síntese, proclamavam que o homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, sendo uma extensão particularizada da própria divindade, mas que precisava tomar consciência disso. O homem, a mais perfeita das obras da divindade, poderia comandar todos os seres, incluindo os anjos, mas trabalhos especiais seriam necessários para que ele pudesse despertar ou lembrar de seus atributos e poderes íntimos. O resultado seria o homem triplamente regenerado, com Deus consagrando nele a maestria e tornando-se um eleito. A obra estaria completa, o círculo fechado, como um agente da divindade na terra. O homem participaria do plano de regeneração originalmente concebido pelo Absoluto. A maçonaria egípcia de Cagliostro foi instalada em vários países, incluindo em São Petersburgo, à época capital da Rússia, e a convite do príncipe Adam Poninsky, maçom e alquimista, Cagliostro foi à Polônia,
gozando da amizade e da admiração do monarca daquele país, Stanislas August Poniatowski. Segundo de Salzmann, em carta ao martinista Jean-Baptiste Willermans, Cagliostro foi para a Polônia para restaurar as verdadeiras ciências ocultas. A alquimia atraía muitos adeptos naquele país, assim como a cabala. Mas sobre a alquimia, Cagliostro dizia a seus discípulos: na parte de baixo da escada estão os sopradores, os alquimistas operativos e materialistas voltados à transmutação dos metais. Eles formam uma legião. Já o alquimista místico é bem diferente. Seu laboratório é menos entulhado, apenas os símbolos e os sonhos o ocupam. O místico procura a grande obra em si. Seu Atanaor é o ser humano. Cagliostro referia-se à alquimia espiritual iniciática, defendida pelos Rosacruzes, em contraposição ao experimentalismo material que graçava na época. Fosse em São Petersburgo, Varsóvia, Lyon ou Paris, ou ainda em Estrasburgo, onde quer que estivesse, as multidões seguiam aquele homem majestoso, e de reis a miseráveis esfarrapados, ele recebia a todos. Muitos ainda foram testemunhas de uma estranha qualidade de Cagliostro, a bilocação. Era visto em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo e na mesma hora, realizando coisas diferentes. Graças a todos esses prodígios, Cagliostro era chamado de divino pelo povo. Curiosamente, assim como Saint-Germain, que teve um discípulo da alta sociedade que atuava também como protetor e intermediário, Cagliostro igualmente teve o seu. Tratava-se do francês Louis-René Edouard, cardeal de Rohan, bispo católico de Estrasburgo, político e descendente dos reis da Bretanha. Rohan ajudou e promoveu incessantemente o conde, usando de sua influência política e religiosa para que Cagliostro fosse recebido e muitas vezes ouvido nas cortes. O cardeal admirava tanto Cagliostro que encomendou com o notável escultor Jean-Antoine Houdon um busto de Cagliostro que foi talhado à perfeição. É a melhor e mais fiel representação do conde já feita, encontrando-se hoje na Galeria Nacional de Arte em Washington, nos Estados Unidos. Mas o sucesso e a adoração, devotados em toda parte a Cagliostro, geraram consequências. O ódio e a inveja acompanharam-no em toda a sua carreira pública. Os médicos o detestavam pelas suas curas inexplicáveis. Os religiosos o odiavam pela luz que ele trazia, que parecia contradizer os dogmas aceitos. E os poderosos se sentiam humilhados por aquele homem que tudo sabia e que não dependia de ninguém. Processado vezes sem conta, envolvido sem culpa em escândalos como o famoso caso do colar, Cagliostro acabou preso com sua esposa na Bastilha, lá ficando por 6 meses, só para depois ser libertado com pedidos de desculpas e sob a ovação do povo. Ainda assim teve de deixar a França. Mas seus opositores nunca recuaram e finalmente apelaram para o mais temido e poderoso de todos os poderes da época, a Inquisição. Tentaram provar que Cagliostro era não apenas um charlatão e um escroque, mas também um agente do diabo, o que perturbou a igreja. Para isso, reuniram relatórios forjados, testemunhas compradas e todo tipo de documentos falsos, alegando que o conde dedicava-se à magia negra, à lascívia e a orgias durante seus rituais. Mesmo que Cagliostro contasse com amigos e admiradores que eram clérigos católicos, estes eram minoria. Em 27 de setembro de 1789, a Congregação de Cardeais do Santo Ofício reuniu-se com o Papa Pio VI e com o cardeal Francesco Sarderio Zelada para condenar Cagliostro. O Papa e os cardeais acharam-se vítimas de uma conspiração que nunca existira.
de maçons, de iluminados, de ocultistas, de satanistas, de toda sorte que os inimigos de Cagliostro fizeram por bem criar e atiçar no clero supersticioso da época. Pio VI contou com a ajuda da então rainha de Nápoles e, aproveitando a estada de Cagliostro na Itália, finalmente um mandato de prisão foi expedido e a temida polícia da Inquisição entrou em ação, prendendo o conde e sua esposa em Roma no mesmo ano de 1789. A loja egípcia de Cagliostro da Itália foi saqueada, bem como os materiais ritualísticos foram confiscados pelo clero. Cagliostro e sua esposa foram separados, e sabe-se que a condessa de Cagliostro, Lorenza Feliciani, foi internada em um convento de Santa Apolônia do Trastevere e de lá transferida mais tarde para local desconhecido, onde morreu ignorada. Já Cagliostro foi aprisionado em segredo no calabouço do castelo de Saint-Ange, e em 1791 o cardeal Zelada transferiu-o para a fortaleza de Sanlio. Os relatos dos guardas e dos poucos que tiveram acesso a Cagliostro traduzem cenas horripilantes. Em uma cela úmida e escura, torturado sem compaixão, exposto à fome, à falta de higiene e todo tipo de agressões, o mestre definhava. Seus gritos de dor pelas torturas impostas eram ignorados. Interrogado vezes sem conta pelos cardeais e pelo próprio Papa Pio VI, afirmava o que sempre tinha dito, que ele era uma força em missão na Europa. Sua obra era o bem e a regeneração dos homens, seus semelhantes. Ocupava-se da medicina e da caridade e aconselhava os reis quando solicitado. Seu apanágio era a verdade universal. A sentença de heresia foi mantida e foi condenado à morte, mas teve sua sentença comutada para prisão perpétua. Além disso, a igreja ocupou-se de destruir-lhe a reputação junto a seus discípulos e ao povo. Encomendou relatos e testemunhos, e surgiram livros escritos por clérigos sobre Cagliostro, com histórias absurdas e pitorescas. E todo um passado foi construído para ele. Cagliostro não passaria de um charlatão de nome Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Balsamo, picareta profissional, nascido no bairro judaico de Palermo. Até sua condenação, levar uma vida de aventureiro e saltimbanco, eivada de farsas e estelionato. Por terem sido publicadas sobre a autoridade da igreja, esses relatos gozaram com o tempo de grande aceitação e, infelizmente, foi baseado neles que Cagliostro foi considerado, mesmo por historiadores, pelos 2 séculos seguintes. Todos os outros documentos e relatos que diferissem da versão que estava sendo adotada pela igreja, incluindo um livro, publicado na época em que Cagliostro passou por Trento, foram destruídos. Este último livro foi escrito por um observador imparcial e anônimo, que, sem tomar partido, relatou apenas o que viu e testemunhou, ratificando tudo de prodigioso que se encontrava sobre Cagliostro, sua bondade, filantropia, seus poderes miraculosos e sua sabedoria. O livro chama-se Liber Memoriales de Cagliostro Cuneset Roborelli, ou simplesmente O Evangelho de Cagliostro. Todos os exemplares desta obra foram caçados pela Inquisição, junto com tudo que se referisse a Cagliostro, e queimados em 4 de maio de 1791 em um auto de fé contra o conde presidido pelo Papa Pio VI em pessoa. E assim, Cagliostro passou para a história, um escroque, charlatão, impostor, feiticeiro e falso profeta. Os círculos de iniciados, como os Rosacruzes, martinistas e maçons, sempre reivindicaram a correção da imagem de Cagliostro, mas foi preciso esperar 2 séculos para que um destes iniciados conseguisse resgatar a imagem do conde. No início do século XX, Mark Haven, pseudônimo místico de Henri-Emmanuel Lalande, médico francês, martinista e Rosacruz, amigo e colaborador do famoso ocultista Papy e dos principais componentes do esoterismo francês da Belle Époque,
empreendeu anos de pesquisa em arquivos e bibliotecas de toda a Europa, junto a antigas famílias e mesmo nos arquivos religiosos, localizando tudo o que escapou do escrutínio da Inquisição. Relatos, documentos, matérias em periódicos, livros, enfim, conseguiu mesmo localizar o exemplar do anônimo Evangelho de Cagliostro, tido como extinto. O resultado foi a estupenda obra historiográfica Cagliostro ne Maître Inconnu, editado na França em 1912 e publicado a partir de 2005 no Brasil pela editora Madras, com o nome de Cagliostro, o Grande Mestre do Oculto. A única obra séria sobre Cagliostro editada apenas em língua portuguesa é Alessandro Cagliostro, de Ana Rimoli de Faria Doria, publicada em 2 volumes pela editora da Ordem Rosa Cruz, Amorque. O livro trata-se, na verdade, de uma condensação da obra de Mark Haven, mais as impressões da autora. Cagliostro foi um daqueles mestres secretos da humanidade, enviados à Europa e destinados à mesma linha de trabalho de Saint-Germain. Daí a similaridade de suas missões. Tratava-se de um mestre do mesmo quilate de Saint-Germain, não um discípulo deste. E, segundo fontes da Sociedade Teosófica, a mística russa Helena Blavatsky costumava usar por vezes no pescoço uma joia mística dada pelos seus mestres. A joia teria pertencido a Cagliostro. Em um dos documentos do Santo Ofício, encontrado por Mark Haven, vemos a explicação definitiva que o misterioso iniciado deu aos seus torturadores. Uma verdadeira elegia e, sem dúvida, uma das mais belas proclamações já dadas por um mestre em qualquer época. Emocionante, desconcertante e mística, certamente Cagliostro não a escreveu para os clérigos, seus algozes, mas para aqueles que podiam compreendê-lo, os iniciados, e é para estes que colocamos aqui um extrato, com o qual encerramos esta homenagem. Não sou de nenhuma época e de nenhum lugar. Fora do tempo e do espaço, meu ser espiritual vive sua eterna existência e eu me torno aquele que eu desejo. Participando conscientemente do ser absoluto, regulo minha ação segundo o meio que me rodeia. Meu nome é o de minha função, porque sou livre. Meu país é aquele em que fixo momentaneamente meus passos. Eu falo e sua alma estremece ao reconhecer antigas palavras. Uma voz que está em vocês e que se calara há muito tempo, responde ao apelo da minha. Eu ajo e a paz volta a seus corações, a saúde a seus corpos, a esperança e a coragem às suas almas. Todos os homens são meus irmãos, todos os países me são caros. Eu os percorro para que, em toda parte, o Espírito possa descer e encontrar um caminho para vocês. Como o vento do sul, como a brilhante luz do sul, que caracteriza o pleno conhecimento das coisas e a comunhão ativa com o Deus, vou para o norte, para a bruma e o frio, abandonando em meu caminho algumas parcelas de mim mesmo, diminuindo a cada estação, mas deixando-lhes um pouco de claridade, um pouco de força, até que eu tenha, enfim, parado e fixe definitivamente o termo de minha carreira, na hora em que a rosa florescer sobre a cruz. Eu sou Cagliostro. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.